Neste 12º domingo do tempo comum, nós encontraremos a liturgia incentivando-nos a dar testemunho, não temer a quem nos calunia, ou quem nos persiga, ou quem queira nos fazer mal pelo fato de darmos testemunho, mas o que devemos fazer é colocar a nossa esperança, colocar a nossa fortaleza em nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus, em Nossa Senhora, e sermos testemunhas vivas da nossa fé no meio em que nós vivemos, no meio em que nós frequentemos, e assim podermos dar a todos esta noção de como vale a pena ser de Deus, vale a pena ser íntegro, vale a pena praticar a lei e praticar a moral e ser piedosos. Vamos pedir graças para compreender bem o que a liturgia hoje nos diz e que o Espírito Santo fale no coração de cada um, de cada uma, para que todos entendam bem o quanto a Igreja quer que nós sejamos testemunhas no mundo em que vivemos. No paraíso, Adão e Eva viviam na mais plena felicidade, felicidade que lhes vinha de um equilíbrio perfeito entre os sentimentos, entre as inclinações, entre a razão e a própria fé. O homem estava com um equilíbrio pleno de todos os seus atos e todos os seus desejos e todas as suas aspirações, todo o seu entender. O homem era uma perfeição de equilíbrio. Perfeição de equilíbrio, porque, antes de tudo, ele tinha a luz que lhe vinha da fé. A fé era tão robusta que todos os dias, à tarde, Adão passeava com Deus no paraíso. E Deus lhe descia ao paraíso. Não sabemos como era esse convívio, mas é o que nos diz a Escritura. Adão convivia todas as tardes, passeava todas as tardes com Deus no paraíso. E com toda naturalidade, ele não levava nenhum susto nesse convívio, e toda a natureza lhe obedecia. Ele tinha um domínio completo sobre todos os seus animais, sobre até peixes, até as aves, tudo estavam numa perfeita obediência a ele. E a sociedade que ia se desenvolver no paraíso terrestre era uma sociedade que primaria por uma perfeição plena da verdade. A verdade seria tida e a vida como com toda facilidade, com todo prestígio, e ao lado da verdade nós teríamos a santidade. Todos seriam santos, todos estariam na plenitude da graça de Deus e crescendo nesta graça a ponto de chegarem a um determinado estágio de vida nesta terra, onde não cabia mais graça. E por isso, então, as pessoas passavam desta terra para a eternidade sem morrer. Era uma passagem que era uma ascensão, era uma assunção, se quiserem. Passavam, portanto, desta vida para a eternidade, subindo aos céus. Acontece que houve o pecado. Este pecado está bem descrito, sucintamente, por São Paulo, na segunda epístola de hoje. Tendo havido pecado de um só, este um só era a cabeça do gênero humano. Este que devia transmitir, fazer com que a tradição entregue, portanto, a entrega que ele faria aos seus descendentes, seria desta maravilha que Deus tinha criado no paraíso. Ele, ao invés de entregar esta maravilha, entregou o pecado. E, a partir daí, todos os que nasciam já não tinham mais essas felicidades todas, esses privilégios. Pelo contrário, o erro passou a ser muito comum entre os homens. O erro, o vício, o crime. Nós vemos o crime nascendo logo depois de Adão e Eva terem saído do paraíso com seus primeiros filhos. Caim, que fica com inveja de seu irmão num oferecimento que é feito a Deus. Ele percebe plenamente, não foi só naquele ato,
Nenhum pecado mortal se comete repentinamente, de uma hora para outra. Ele tem toda uma preparação. Às vezes, quem é confessor sabe disso. Às vezes um pecado mortal leva 2 ou 3 anos para ser preparado, para ser cometido. E ele certamente deveria ter tido outras invejas, outras indignações contra o irmão, outras irritações contra o irmão. E quando ele vê que Abel é bem aceito por Deus e ele não, ele se levanta de cólera e com razão. Esta cólera tinha uma base fortíssima de inveja. A inveja produz estas cóleras. E neste ódio, ele vai e mata seu irmão. É o crime, o oposto do que haveria no paraíso. E imaginemos Eva, que tinha experimentado as delícias todas do paraíso, ela com seu filho Abel no colo. Que idade deveria ter Abel? Não sabemos. O que é certo é que era filho, e era o primeiro crime que ela via. É um crime em família, de um filho matando o outro filho. Abel todo ensanguentado e já sem vida, e ela chorando sobre o cadáver de seu filho, e se lembrando do pecado que tinha cometido. E aí foi o desastre. O pecado estabelecido, foram horrores, foram delírios, foram loucuras que foram praticadas por todos os cantos, e tudo por causa do pecado. O pecado trouxe nada mais, nada menos do que o erro, o vício e o feio. Isso não existia no paraíso. E como, então, solucionar esta situação? É o que nos diz São Paulo na segunda leitura. Ele diz na segunda leitura que onde houve o pecado, abundou o pecado, superabundou a graça. Ele não usa essa expressão aqui nesse trecho da liturgia de hoje, mas fica patente que é o que ele vai afirmar depois na própria Epístola dos Romanos. Ele diz: por um só homem entrou a morte, entrou o pecado. E ele vai dizer que nós não devemos nos iludir que quando vem Nosso Senhor trazendo a graça e trazendo a vida, que ele como que equilibra a situação. Não, o que ele traz é muito mais do que o pecado precisava para ser